partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 3 de novembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre a preparação das equipes para os Jogos Abertos do Interior. Conversamos com o chefe da delegação de Bauru e diretor da divisão de esporte da CEMEL, José Cláudio Zuiker Yamamuro. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Zeca Marques, Jefferson Goulart, Gabriel Cortes, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. Vamos aos destaques de cada integrante da mesa. Começamos com o Zeca Marques. Grande abraço aos amigos do Observatório do Esporte. Não sei se vocês vão falar sobre o Barcos e o Palmeiras, mas já é uma vaia antecipada. Mas os meus destaques de hoje são transmissão do Campeonato Português de Futebol pelo Sport TV. Houve um caso patético no último domingo. Túlio Maravilha e a sua busca pelo Gol 1000 e a ponteiro Sheila do Solis Nestlé. E temos uma estreia aqui na mesa do Observatório do Esporte, professor Jefferson Goulart. Olá, Jefferson, quais os seus destaques aqui hoje? Olá, muito obrigado pelo convite, um abraço aos ouvintes da Rádio Unesp. Meus destaques são uma grande vaia para a arbitragem do futebol brasileiro e um grande aplauso para o maior de todos, o São Paulo Futebol Clube, que caminha para mais um título. Bom, como você já pôde notar, hoje temos a presença de um São Paulino fanático aqui na mesa. Eu toco a bola agora para o palmeirense Gabriel Cortes. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Eu vou aplaudir as transmissões de futebol dos canais de ESPN e vou vaiar os casos de racismo no futebol inglês. Tivemos um São Paulino, um palmeirense, até um torcedor da Portuguesa. Agora, para completar os quatro grandes de São Paulo, um corintiano, João Paulo Benini. Quais são os destaques? Bom, são três assuntos. Primeiro, a manifestação do COI em relação ao doping do Lance Armstrong. Um segundo assunto, o fechamento do Jornal da Tarde, um jornal que teve capas históricas na parte esportiva. E também o rompimento da parceria entre Estadão e ESPN para o rádio paulista e brasileiro. Luiz Moraes, agora é com você. Bom, aproveitar a estreia da NBA na última terça-feira, vou falar um pouquinho aí do basquete americano. Bom, e agora direto e reto, Zeca Marques, vamos aprofundar um pouquinho os assuntos que você traz à mesa. O Luiz Moraes identificou os clubes de cada membro da mesa e não identificou o seu clube. Para quem não sabe, é o São José, o Joseense e o Grêmio, é isso? É isso mesmo, eu sou torcedor do São José. Como São José mal disputa a primeira divisão do Paulista há um bom tempo, eu torço pro Grêmio também, mas entre São José e Grêmio eu fico dividido ali. E o Joseense? O Joseense é o time ali que você torce para subir, subiu agora para a Série A3, tem ali o Renato Santiago, que os torcedores chamam de Renato Santiago, ali que tá com 34, 35 anos, diretor de futebol da equipe e foi um grande astro no São José, mas a gente torce ali para todos os times ali. Por sinal, Zeca, nessa oportunidade que eu tive em São José no começo dessa semana, pude ir ao estádio de São José, um estádio bastante aconchegante, e conversando com o pessoal da portaria ali, o pessoal que estava fazendo a manutenção, eles falavam que a torcida do São José é uma torcida muito mais presente, fanática, e o Joseense é um clube que ainda carece de uma torcida mais fervorosa nos campos, mas de qualquer forma, com a nova administração pública na cidade de São José, eles vão ter agora uma atenção especial do prefeito municipal e tendem a crescer no cenário paulista. Diga, Carlos Jefferson. Não, eu só ia levantar uma dúvida que eu acho que talvez fale em nome do ouvinte. Ele mencionou o Grêmio, mas qual o Grêmio? O Grêmio Barueri, o Grêmio Catanduvense? O Grêmio Futebol Porto Alegrense. O tricolor dos Pampas. É o segundo time do Rio o Grande do imortal Sul. tricolor. Primeiro, por bom, favor. Você falou que os quatro grandes de São Paulo estão representados aqui, e de verdade, porque o Santos não é de São Paulo. O Santos é da Baixada Santista, o Santos é da cidade de Santos. Um time de província, naturalmente. Exatamente.
Falando então sobre o primeiro destaque meu, Campeonato Português. O Campeonato Português é transmitido aqui no Brasil pela Band Esportes e pela Sport TV. E no último domingo, dia 28 de outubro, aconteceu um fato inusitado. O jogo que estava programado para a Sport TV transmitir era Olympique de Marseille e Olympique Lyonnais, ou o que nós chamamos aqui no Brasil de Lyon. Então era o Olympique de Marseille e o Lyon, e o jogo foi adiado em função das intempéries, em função do mau tempo que havia no sul da França, em Marselha. Obviamente, rei morto, rei posto. Se o jogo não foi realizado, temos que cobrir a grade com outra partida. Então transmitiram Estoril e Futebol Clube do Porto. O Porto, atual bicampeão português, o Porto que faz uma boa campanha na Liga dos Campeões. E eu não sei se eles conseguiram trocar a equipe de transmissão ou se improvisaram, mas enfim, havia o comentarista Raul Quadros, um jornalista histórico, aliás. E ele mesmo dizia, durante a transmissão, que tem 48 anos de experiência. Eu não sei se a pessoa, quando tem mais tempo de experiência, se ela desaprende ou se ela esquece das coisas. Mas enfim, o Porto vira o jogo para 2-1, o Estoril sai na frente. Quando o Porto faz o empate, aparece uma faixa na torcida. Pinto da Costa, 1000. Eu não sei se vocês sabem quem é Pinto da Costa, mas devem saber porque acompanham o esporte. O tal do Raul Quadros diz, quem seria esse Pinto da Costa? E logo na sequência, as câmeras da transmissão portuguesa focalizam Pinto da Costa nas tribunas do estádio, né? E aí tanto o locutor, que desculpem, não consegui saber quem era, como o comentarista não consegue identificar Pinto da Costa. Só para vocês terem uma ideia, é o presidente do Porto que está no comando do clube há quase 30 anos. Então ele não começou agora. E talvez um dos melhores negociadores de jogador da história do futebol, que consegue garimpar jogadores baratos e depois vende a preços estratosféricos. Ele tem o dedo de Midas porque ele coloca o dedo e transforma em ouro. Porque fazer com que o Hulk, como se diz em Portugal, o Hulk aqui no Brasil, fosse negociado para Pro Zenit. Pro Zenit por um valor que é o quinto maior da história, eu acho que, de fato, é uma negociação extremamente proveitosa para o Porto. E a própria venda do Falcão Garcia, duas temporadas exatamente. atrás, e agora já tem a reposição à altura com James Rodrigues Exatamente. E com o Martínez, dois colombianos. Ele já tinha feito uma boa venda do Deco quando jogava no Porto para o Barcelona, e depois o Deco transferiu-se para o Chelsea. Mas enfim, não contente em não identificar o Pinto da Costa, eu acho que não é obrigação do locutor comentarista saberem todo mundo que aparece na tela da televisão. Mas se não sabe quem é, pelo menos fique quieto, não faça um comentário desse. Quem seria Pinto da Costa? Não contente com isso, aparece um torcedor do Porto com uma camisa amarela comemorando o gol de empate. E aí ele diz assim, olha só o torcedor do Estoril como está irritado. O Estoril jogava de amarelo. E ele achava que o jogador de amarelo que apareceu na televisão fosse do Estoril. Não, era do Porto, porque o emblema era do Porto. O patrocinador da camisa era do Porto. O fabricante era a Nike, camisa do Porto. Então ele não conseguiu, inclusive, identificar que o torcedor que comemorava na arquibancada era um torcedor do Porto, com a camisa amarela, e acabou o identificando como torcedor do Estoril, né? Para completar o nível das lambanças, o segundo gol do Porto nasce de um passe, de uma cobrança de falta do português João Moutinho, jogador de seleção, disputou 2 Copas do Mundo já, cruza a bola para o Jackson Martínez, o colombiano, fazer um gol de cabeça. E aí o locutor diz, passe do seu compatriota James Rodrigues. Então mais uma vez errou o jogador que fez o passe e... Era o mote da transmissão, um passe de colombiano para colombiano, né? Porque o James Rodrigues também é colombiano, mas foi o João Moutinho. Então, uma sequência de erros, e eu só assisti esse jogo durante 30 minutos, né? Talvez a equipe estivesse colocada no ar de maneira improvisada, porque o jogo, como eu já disse, era Olympique de Marseille e Lyon, mas eu acho que um canal fechado não pode se dar ao luxo de cometer tantos erros numa transmissão esportiva, porque não é admissível. Eles pagam os direitos de transmissão, eles têm o dever de se capacitar, de se instruir, de se informar para fazer uma transmissão de um evento internacional. José, que acho que tem outra coisa. Eles sempre escalam nos canais de Sport TV narradores e comentaristas no segundo escalão, tanto para o campeonato francês, que seria a transmissão principal, quanto para o português. No francês, normalmente é o Teixeira Heisel, que é um jornalista esportivo histórico, mas já passou seu auge e tem um ritmo de comentários
muito devagar. Então, o campeonato já não colabora e você coloca um comentarista... Ele tem um ritmo de TV europeia para fazer os comentários. Muito devagar, fica menos atrativo ainda. Então, acho que está na hora de olhar com um pouquinho mais de cuidado, já que a Sport TV não tem mais o campeonato italiano, não tem um campeonato inglês, um campeonato alemão, que são campeonatos mais atrativos. E aí, no que você tem, você acaba depreciando com equipes pouco qualificadas para fazer aquela modalidade. Então tá na hora da Sport TV se coçar um pouquinho para que a coisa fique um pouco melhor. Quando o Silvio Luiz transmitiu o Campeonato Português pela Band Esportes, era um outro show de horrores, mas pelo menos era divertido. Porque ele falava um monte de barbaridades, de erros de informação, né, destilava uma série de brincadeiras assim, muito preconceituosas, mas pelo menos tinha a questão do riso. Neste caso, nem o riso houve. Né? Foi uma série de erros e de incorreções num curto espaço de tempo. Bom, não estou colocando aqui em questão a competência do Raul Quadros, porque ele tem história no jornalismo esportivo. Inclusive, ele contou uma história durante a transmissão, porque eu acho que alguns jornalistas, quando chegam a um patamar nas suas carreiras, eles deixam de se preparar como deveriam ter feito e devem ter feito ao longo de suas carreiras. Ele dizia que a última vez que tinha estado no Estoril, onde foi realizado o jogo, foi por uma comemoração do Eusébio, jogador do Benfica, em 72, 71. E ele disse que ficou hospedado num hotel no Estoril. Estoril, para quem não conhece, é uma região de turismo de luxo próxima a Lisboa, na costa ali do estuário do Tejo com o Atlântico. E ele disse que ficou hospedado por conta do Benfica, uma comemoração do Eusébio, em que foram convidados jornalistas do mundo todo. E houve um transporte do Benfica do hotel, no Estoril, para o Estádio da Luz, e ele contava essa história, para dizer que conhecia o Estoril, a região do jogo. Mas enfim, eu acho que um jornalista não pode mais ficar apenas se sustentando no seu histórico, na sua memória, porque a demanda de informações de hoje é muito alta, e a possibilidade de nós conseguirmos ter acesso às informações também é muito grande. Então é muito simples da gente conseguir saber, quem estava em casa por meio da internet, quem é o Pinto da Costa. E ele poderia ter feito isso durante a transmissão, e não fez. Né? Então não coloco em xeque a sua competência, mas coloco em xeque o seu despreparo para um jogo de TV fechada. Até porque é uma narração de estúdio. Exatamente. Se eles estivessem no estádio, você pode até dizer que está sem internet no estádio, alguma coisa, não daria para pesquisar. Agora, no momento que ele está no estúdio, é uma transmissão off-tube, ele estaria com certeza com o computador à mão ali. Eu queria fazer duas observações. A primeira, concordando com a crítica à desqualificação de grande parte da mídia esportiva brasileira, é que cada função requer um tipo de preparo que nem sempre os nossos profissionais têm. O Raul Quadros fez toda a sua carreira como repórter. E essa posição que ele ocupa atualmente no Sport TV, de comentarista, não é sempre confortável e fácil para quem tem um tipo de exercício jornalístico mais investigativo e menos opinativo. Acho que esse é o primeiro aspecto. O fato de ter história não é, digamos assim, uma desculpa para o despreparo. A segunda observação que eu queria fazer é que esse problema que foi levantado aqui pelo Zeca em relação à equipe do Sport TV talvez tenha a ver também com o fato de que a emissora sofreu um certo abalo, uma desidratada profissional no último período, com muitos profissionais da locução, do jornalismo, terem ido para outros canais, em particular o canal Fox Sports, que entrou no Brasil recentemente e está tentando disputar, ocupar um espaço. Isso fez com que o terceiro, quarto escalões do Sport TV subissem e tivessem que cobrir uma parte importante da grade de programação. Tanto que a gente vê muitas caras novas em todos os programas do canal, mais recentemente, ainda com uma certa dificuldade, com falta de traquejo próprio da linguagem na televisão, da informação. E certamente isso deve ter tido um peso também nesse problema. Tem até um investimento em Roger Flores, né? Novo comentarista de futebol. O ex-jogador Roger, que casado lá com a Débora Seco. Até tá indo ali melhor que o Miller, digamos assim, se é um grau de comparação. Não que isso seja muita coisa, mas só para acrescentar na informação que o Jefferson acaba de trazer, o Renato Maurício Prado, jornalista histórico também do Globo, do Grupo Globo, né? Após aquela discussão com o Galvão Bueno na época da Copa do Mundo. Não, foi na Olimpíada de Londres. Na Olimpíada de Londres.
deixa os canais Sport TV e vai para Fox Sports. É a nova contratação da Fox Sports. Não sei até que ponto O hoje em Jornal dia... Globo também, ele se O desligou? Jornal Globo ainda não, ele permanece no jornal, mas sai da Sport TV e vai para Fox Sports. Hoje em dia não sei quanto que o Renato Maurício Prado está agregando, mas de qualquer forma é mais um nome de peso. Em questão de Flamengo, Eu diria que ele está desagregando, cara, o João Paulo. Mas está aumentando a bancada Aumentando a flamenguista, bancada flamenguista no Fox Sports. Bom, o meu segundo assunto, né? Também não acho nada alvissareiro, mas eu tenho pena do Túlio Maravilha. Túlio Maravilha está perto de comemorar o seu 1000º gol nas suas próprias contas, só que ele protagonizou, patrocinou um amistoso na última semana, no meio de semana no Rio de Janeiro, com o Madureira, apenas para que ele pudesse fazer mais 7 gols e conseguir o 1000º. Ele passou em branco nesse jogo, né, não fez o gol, e agora já está agendado um jogo contra um time de Cachoeiro do Itapemirim, cidade natal do nosso rei Roberto Carlos, um clube que não se reúne, acho que há 3 anos, é isso, João Paulo? É o clube amador. É um clube que não se reúne, que não participa de uma partida há 2 ou 3 anos. E vai ser feito um novo amistoso para o Túlio, então, conseguir a sua escalada rumo ao 1000º. Eu acho que o Túlio não precisa disso, não precisaria. Ele já tem feito isso nos últimos 2, 3 anos, fazendo contratos de aluguel de semanas para um clube que esteja disputando algum tipo de torneio, não é? Eu acho que ele deveria vir para o Interunesp, o Interunesp vai começar daqui a pouco, vai para o Interunesp, defende as cores de Bauru, o amarelo e azul, e faz o 1000º no Interunesp. Não seria mais fácil o Túlio inventar? Eu lembrei que eu tenho 7 gols no colegial e juntar esses 7 gols aí. Como fez o Romário, por exemplo? Como fez o Romário. Mas o Romário tem registro, e aí é uma discussão que a gente já teve aqui, né? Muitos dizem que o Romário não fez 1000 gols. O Romário contabilizou gols do período em que ele era júnior e juvenil no Vasco, e no Olaria. Assim como o Pelé contabilizou gols da época que serviu ao Exército. Então, a questão é que muitos contestam esses gols como juvenil e júnior do Romário, porque não seriam gols enquanto jogador profissional. Só que, eu falei isso à época, quando o Pelé jogava nas categorias menores aqui em Bauru, do BAC, o nível de competição e de profissionalismo que havia nesses torneios era um, e o nível que o Romário encontrou nos anos 80 era outro. Eu, por exemplo, fiz a minha carreira como árbitro durante muito tempo em cima apenas de jogos de infantis e juvenis. E eram jogos oficiais, com súmula, com arbitragem, patrocinados pela Federação Paulista de Futebol. Então, os gols que o Romário fez como juvenil, infantil, para mim, são gols completamente válidos para sua contagem. Agora, se vão fazer uma contabilidade de gols como profissional, tudo bem, ele não tem 1000, tem lá 800 e poucos. Agora, o Túlio pode contar gols no Maternal, no Chupetinha, no gol de campeonato de botão, de totó. Eu ia até sugerir que o Túlio criasse um time com 11 Túlios no futebol de botão e que ele pudesse, aí faria gol de qualquer forma, né? Que seria Túlio tocando pra Túlio e no outro gol tira a caixinha de fósforo lá de goleiro que ele conseguiria chegar aos 1000 gols. Os videogames estão aí pra isso também. Também. Ele pode muito bem. Bom, meus caros, apenas o meu último assunto é o seguinte. Foi noticiado pela assessoria de imprensa do Solis Nestlé, que aliás, quem faz a assessoria do Solis é um ex-aluno meu de São Paulo, né, é o Zito. Foi anunciado que a ponteira Sheila, principal estrela do time, melhor jogadora do último Mundial que aconteceu no Oriente Médio, ela sofreu um acidente doméstico, machucou o dedo do pé, teve uma fratura e desfalca o Solis Nestlé Osasco na final do Campeonato Paulista de vôlei no próximo domingo. O jogo será contra o Vôlei a 1000. É interessante que o vôlei adota as marcas, os naming rights das empresas. Então é o Solis Nestlé contra o Vôlei a 1000. Mas enfim, Sheila não participa do jogo, ela que é a principal jogadora, inclusive da seleção feminina, né? E aí eu me lembro, né, eu queria rememorar aqui, talvez o Jefferson possa ajudar, porque o Jefferson é da minha geração, atletas que nos momentos em que estavam no auge ou próximo do auge e que posaram para revistas masculinas, né? A Sheila não posou para Playboy, mas posou para a revista VIP, fez um ensaio sensual, em que ela aparece com poses sensuais. Por força desse ensaio, na semana passada, ela foi ao programa do Jô Soares, e o Jô Soares não quis saber muito da sua carreira como atleta, quis saber mais sobre as fotos na revista VIP. Mas vejam só, há uma espécie de maldição que quando uma atleta começa a ter esse tipo de exposição, a carreira passa a declinar de uma maneira inexorável. Então, alguns casos, o mais sintomático talvez tenha sido da Sueli Pereira dos Santos,
eu acho que os mais novos não sabem quem foi Sueli Pereira dos Santos. Ela foi recordista sul-americana de arremesso de dardo, uma atleta brasileira. E assim que ela conseguiu o recorde, ela posou para Playboy. E depois que posou para Playboy, nunca mais conseguiu índices olímpicos, foi pega por substâncias dopantes e não conseguiu dar sequência à sua carreira. A Vanessa Menga, jogadora de tênis, essa vocês devem conhecer, posou para Playboy e depois que posou para Playboy encerrou sua carreira, né? E a bandeirinha Ana Paula de Oliveira, que era talvez uma das assistentes mais competentes do futebol brasileiro, depois que posou para Playboy, teve a infelicidade de errar num jogo do Botafogo. Não se pode errar em jogos do Botafogo, porque o chororô é imenso. E a bandeirinha Ana Paula teve que encerrar sua carreira, né? Há outros exemplos de atletas que posaram, mas que já estavam no fim de carreira, então não houve queda. Por exemplo, a Hortência, né? Mas enfim, fica aqui um registro que a Sheila pode estar sofrendo dessa síndrome da maldição da modelo, da atleta que posa como modelo numa revista masculina. O exemplo que me ocorre é o oposto, e é masculino. O goleiro Leão, hoje técnico de futebol, posou para uma marca de cuecas no auge da sua carreira e era tido como as coxas mais lindas do futebol. As pernas. As coxas. Mas isso foi em outdoors que... Não foi um ensaio fotográfico, mas foi uma campanha publicitária em que ele expôs, digamos assim, partes íntimas do corpo que já eram muito cobiçadas pelas mulheres na época. Ao contrário de outros jogadores que aí tiveram uma trajetória parecida com o que você mencionou. Me lembro do goleiro Roger, que era reserva do Rogério Ceni no São Paulo, do Vampeta, do Corinthians, que posou para uma revista masculina. O Roger posou para a mesma revista. E depois ainda teve o Diney também. Ainda teve o Diney. Esse caso eu não me lembro, acho que não teve muito interesse. Bom, da minha parte não teve interesse por nenhum dos três, mas o Vampeta ainda teve o seu auge, que foi o título mundial depois. O Jefferson lembrou de alguns casos, tirando o Roger, que talvez pudesse ter uma carreira um pouco mais interessante, mas sendo reserva do Rogério Ceni, dificilmente ele teria muito protagonismo. Eu lembro do Roger num célebre 7-2 no Pacaembu, em que a Portuguesa goleou o seu clube, o São Paulo, uma goleada que nós relembramos até hoje, 1998. Mas tanto o Vampeta quanto o Diney também já estavam em fim de carreira. O caso da Sheila é diferente. A Sheila foi eleita a melhor jogadora do mundo, há cerca de 15 dias. É uma das principais estrelas da seleção brasileira de vôlei. Então eu fico me perguntando se esse era o momento dela fazer o ensaio. E eu acho inevitável que esse tipo de ação inevitável que não interfira na sua carreira. Porque ela tem que se atender agora a convites de programas que querem entrevistar por causa do ensaio, ela tem que atender a convites da revista na sua divulgação. Então eu acho que a atleta poderia se resguardar um pouco, ou então fazer como faz a ESPN americana, que faz ensaios específicos com vários atletas, e aquilo passa a ser uma série, The Body Issues, que é o nome da série da revista ESPN nos Estados Unidos. Mas enfim, fica aí uma lembrança, eu espero que a Sheila se recupere logo, até porque eu admiro muito o seu jogo. Passa agora a palavra para o São Paulino Jefferson Goulart. Antes, uma pequena provocação. Você disse que o São Paulo estava rumo a mais um título, só se for 2013 ali, um Campeonato Paulista, ali está se preparando o Campeonato Paulista, porque parece que a Sul-Americana, acho que talvez ainda não, hein? Tem o Grêmio dele pela frente. Não, eu estava considerando os times que têm tradição no futebol sul-americano e não me ocorre que nenhum tenha estatura para competir com o São Paulo nessa altura do campeonato. Mas antes de falar de coisas boas, eu queria falar de coisas ruins. E o meu destaque negativo, inevitável, eu acho que se trate desse assunto, a partir do episódio do jogo Internacional e Palmeiras, no último fim de semana, no sábado que antecedeu as eleições, o segundo turno das eleições, o gol anulado que despertou uma polêmica grande, que teve inclusive repercussão na Justiça Esportiva essa semana, com a surpreendente decisão de suspender provisoriamente o resultado da partida em função de uma ação impetrada pelo Palmeiras requerendo a suspensão da partida. Tem uma série de aspectos que precisam ser tratados aí. Primeiro, obviamente, é o conservadorismo das instituições esportivas em utilizar recursos tecnológicos na arbitragem. Sob um argumento também falso e hipócrita de que esses instrumentos não seriam democratizáveis para todas as praças esportivas.
nem todos os estádios, nem todos os jogos poderiam contar com câmeras, com chips, e, portanto, isso seria suficiente para inviabilizar esse tipo de instrumento. É uma falácia, porque se a gente considerar a infraestrutura que o futebol tem hoje no mundo, ela é absolutamente desigual. A partida em Jundiaí, no Jaime Sintra, é completamente diferente do que o Wembley, em Londres. E assim vai. O que me parece é que existe, de fato, uma resistência muito grande a admitir que a arbitragem, como toda ação humana, é suscetível a falhas. Na medida em que a cobertura jornalística ampliou significativamente a capacidade de fiscalizar e de identificar erros, é evidente que a arbitragem ficou mais exposta, ela ficou menos imune. Mas o recurso tecnológico ele serviria basicamente para tornar o futebol menos imperfeito e não tirar sua graça. Esse episódio faz com que a gente tenha que discutir mais e mais abertamente ainda, não só esse problema do uso dos recursos tecnológicos, que timidamente, me parece, a International Board já deu sinais, mais recentemente, do uso do chip futuramente, a ser adotado nas bolas, para identificar se ela atravessa ou não a linha do gol. Mas esse episódio do jogo do Palmeiras com o Internacional chama a atenção para o fato de que a chamada externa teria interferido no jogo. Não é o primeiro caso, a imprensa já divulgou que há precedentes e as instituições esportivas insistem em resistir a esse tipo de interferência, o que eu considero um tremendo de um equívoco. O tênis já avançou bastante, outros esportes têm avançado bastante e o futebol continua muito resistente. Mas afora esse aspecto, digamos assim, tecnológico e do conservadorismo das instituições, o fato é que a arbitragem brasileira está em xeque, o Zeca pode falar muito sobre isso, pelos sucessivos erros e pela ausência completa de padronização nos critérios de interpretação das regras e, enfim, dos recorrentes erros da arbitragem brasileira. Só para citar um, há muitos. Por critérios absolutamente diferentes, o Fluminense teve a vantagem, a benevolência da arbitragem no jogo contra o Atlético Mineiro em relação à falta cobrada, cujo gol não foi validado. Situação quase idêntica no jogo do Fluminense, foi validada. A arbitragem brasileira precisa decidir o que ela quer, por onde ela opera, com qual orientação ela age. Mesmo reconhecendo que, por definição, a arbitragem tem uma vantagem muito grande porque ela interpreta as normas, as regras e as escolhas, se são voluntárias ou não, dos jogadores de futebol. O fato é que a suspeita sobre a arbitragem brasileira vem aumentando muito significativamente porque parece estar em curso mais uma cariocada, independente dos méritos que o Fluminense tem para liderar o Campeonato Brasileiro atual. E me parece que, de fato, é a equipe mais equilibrada e mereceria até, se não houver nenhuma mudança significativa, conquistar o título do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas é muito chamativo que os erros de arbitragem, alguns dos mais chamativos, ocorram justamente em benefício do Fluminense, que tem sabidamente um patrocinador muito forte e que vem colecionando vantagens sucessivas ao contrário dos seus concorrentes. A falha humana é própria da arbitragem e de qualquer atividade, mas quando o Fluminense é alçado a uma posição tão privilegiada como essa, nós deveríamos pensar o seguinte: que mecanismos a gente podia pensar para melhorar a qualidade da arbitragem brasileira, padronizar os critérios e criar controles, que hoje simplesmente não existem. O árbitro faz o que quer. Eu acho, caro Gerson, da Tavênia, eu discordo um pouco dessa ideia de que tem que haver uso do aparato tecnológico, porque nós teríamos vários futebols. Teríamos um futebol no estádio em que haverá o equipamento e um futebol completamente diferente no estádio em que não haverá o equipamento. Entendeu? Então, se for jogar no 15 Piracicaba lá na sua cidade, no Barão de Serra Negra, eu acho que ali até dá para colocar equipamento tecnológico. Mas no último sábado, por exemplo, por conta de um trabalho que eu desenvolvo junto ao Departamento de História da USP, eu fui a Itápolis acompanhar o jogo Oeste e Madureira. Madureira que entrou com o time B
porque o principal foi fazer o tal jogo do Túlio. O campo do Oeste não tem a mínima condição de posicionamento de câmeras, por exemplo. Tem uma câmera central, pode ter uma do outro lado, mas enfim, eu acho que a gente criaria condições um pouco diferentes. Eu defendo a ideia de que o futebol só é um esporte universalizado como ele é hoje, porque a aplicação das regras ela é universal. Não tem diferença de aplicação de regras. Agora, o que eu acho, e aí eu concordo com você, as estruturas que regem o futebol brasileiro e mundial são extremamente antiquadas e conservadoras. Então, não faz sentido o tribunal atrasar julgamentos e estabelecer penas que vão ser cumpridas em determinados períodos do campeonato, aí sim, beneficiando um ou beneficiando o outro. Por que será que o Flamengo só foi jogar na última quarta-feira contra o Atlético Mineiro? Sabendo que a rodada começou antes do outro final de semana, começou numa quinta-feira, teve jogo quinta, sábado e domingo. Por que ele foi jogar numa quarta-feira? O que explica o jogo do Atlético em Minas, em Belo Horizonte? Nesse caso particular não é necessariamente a arbitragem, mas sim, mas os interesses comerciais. Por quê? Por que foi adiado o jogo? E outra, o jogo do primeiro turno, no Rio de Janeiro, Flamengo e Atlético, também foi adiado com o argumento de que a cidade do Rio de Janeiro não tinha estádio para a realização dessa partida. O gramado do Engenhão não estava adequado. O gramado estava adequado. O Flamengo, que já jogou várias vezes em Volta Redonda, Juiz de Fora, enfim, o Flamengo foi beneficiado, porque ele conseguiu retardar o jogo no momento em que o Atlético, se o jogo fosse realizado na sua data, o Atlético estava no auge da sua conquista de pontos, foi jogar 3 meses depois e o Flamengo ganhou esse jogo. O que implicou, mais uma vez, não diria benefício, mas de certa forma o Fluminense saiu beneficiado com esse adiamento, nos 2 adiamentos. Então, por que o Ronaldinho Gaúcho é suspenso em função de uma falta que ele comete num jogo e esse julgamento demora para acontecer? Quando acontece, a pena vai ser colocada 15 dias depois. Então, nossos tribunais deveriam ser mais ágeis, mais céleres e copiar um pouco o que acontece nos tribunais, especialmente na Federação Italiana. Acaba a rodada, o tribunal se reúne e já determina as penas na segunda-feira seguinte ao final de semana. E aqui a gente fica sempre pensando, vendo a tabela para saber, opa, vou punir agora ou espero mais 2 rodadas para punir na terceira? E até mesmo voltando ao que o Jefferson falou do jogo entre Palmeiras e Internacional, o julgamento possivelmente vai acontecer só no dia 14 de novembro. Então, quase 3 semanas depois do fato. Exato. E aí vai desencadear do quê? Na última rodada do campeonato, ou na penúltima rodada do campeonato, o cumprimento de pena, se é que vai ter alguma pena, o árbitro já está afastado, e podendo até Palmeiras e Internacional terem que disputar uma outra partida se o argumento de erro de direito da tese palmeirense, caso ele seja cassado. Ou seja, teremos uma última rodada, mais uma vez com o torneio do asterisco. Haverá um asterisco a pontuação do Palmeiras e do Inter, e vejam que a pontuação desses 2 clubes interessa diretamente, primeiro, ao Bahia, a minha Portuguesa, que ainda está ameaçada de rebaixamento. Ao Flamengo. O Flamengo também, que tem 1 ponto na frente apenas. E o Inter também teria remotas chances, né, de conseguir uma vaguinha ali na Libertadores, é isso? Em absoluto. Em absoluto, porque o São Paulo está na frente e o Grêmio também. Mas enfim, eu acho que os tribunais no Brasil, eles... Bom, para não dizer da composição, como eles são compostos, né? E parece que isso inibe também, não no caso agora do Inter e Palmeiras, que o árbitro foi afastado, mas um pouco os erros de arbitragem, como por exemplo naquele lance do Ronaldinho Gaúcho, que ele acerta o pé no peito do Kleber e foi julgado quase 2, 3 semanas depois. Aquilo foi um erro do árbitro de não ter marcado. Daí você vai e pune depois, você deixa o árbitro que pode errar futuramente, não vai acontecer nada porque o STJD depois vai chegar lá e essa polêmica do Inter e Palmeiras teria sido suspensa caso o jogador Barcos, e ele teve muito tempo para isso, tivesse manifestado e tivesse dito ao árbitro, como fez o alemão Klose. A gente comentou isso aqui recentemente num jogo em Roma, Lazio e Napoli. O Klose faz o gol com a mão, aquela confusão toda, ele vai, não, desculpa, eu realmente usei a mão e foi divertido o gol anulado. Se o Barcos tivesse feito isso, não haveria esse problema. E aí perguntaram para o Barcos numa coletiva de imprensa na última semana, após o jogo, ele disse: você queria que 12 milhões de pessoas me matassem? Quer dizer, torcida pequena, 112 milhões só, Gabriel? São só 12? Não tem essa informação, Zé. Porque ele falou que você queria que 12 milhões de pessoas fossem me matar? E aí eu acho que a gente está no momento da história do país em que é preciso, mais uma vez, resgatar esse compromisso ético com a verdade, com a seriedade. Ele daria um belo exemplo se tivesse se dirigido ao árbitro: eu usei a mão, desculpe.
E não só isso também, como depois agora a justificativa é outra, né? Fala, não, eu usei a mão porque eu sofri pênalti do Índio, mas quem ali realmente tem um contato mais forte com ele é o Maurício Ramos, que é o zagueiro do Palmeiras. Ele não consegue pular porque o Maurício Ramos entra na frente. Então, é complicado isso, né? Se ele chegasse na hora e falava, usei a mão, mas não fala que foi eu que falei. Aí talvez... E acho que tem um outro ponto que também não está sendo levado tanto em conta, a postura da diretoria do Palmeiras. Se o Palmeiras não tivesse nessa colocação na tabela, será que estariam fazendo todo esse estardalhaço? Essa chuva de confetes? Lógico que não. Então, não dá para querer moralizar o futebol usando de artimanhas para que o time não seja rebaixado. Acho que a postura da diretoria do Palmeiras, que vem errando já há muito tempo, criticavam tanto o seu Mustafa Contursi, mas quem o sucedeu na diretoria do Palmeiras, ninguém até agora deu conta de fazer um trabalho aos pés do que o Mustafa fazia, então a coisa tá complicada. Mas o nosso caríssimo Jefferson Goulart disse que tinha um assunto ruim, negativo e um positivo. Qual que é o positivo, Jefferson? Só antes, eu queria fazer, para fechar esse assunto, nesse caso do Palmeiras, está se jogando literalmente para a torcida, né? Sim. E o outro comentário mais específico sobre a arbitragem é que eu acho que nós precisamos discutir, a imprensa precisaria discutir isso de forma mais sistemática, a tese da profissionalização da arbitragem, o que facilitaria muito a definição de critérios comuns, a qualificação e assim por diante. Bom, mas não vamos falar só de coisas ruins, né? Vamos falar de coisas boas também. E dentre as boas coisas da semana foi a vitória acachapante do São Paulo Futebol Clube sobre o Laú, com 2 gols do artilheiro William José, o que mostra definitivamente a volta ao cenário principal do futebol sul-americano, de um dos mais vitoriosos clubes do continente, o São Paulo, que dá demonstrações inequívocas que está se acertando sob as mãos do técnico Ney Franco, que é muito bom para o futebol. O São Paulo não pode ficar fora da Libertadores, o Boca Juniors não pode ficar fora da Libertadores. São times que não só têm tradição de títulos, mas como tem projeção, tem prestígio, reconhecimento, diferentemente de outros clubes que esporadicamente conseguem uma inserção episódica no futebol. E vocês têm estádio também, né? Estádio, torcida, projeção, prestígio, reconhecimento, coisas que poucos clubes têm nessa trilha do futebol sul-americano. Você com isso está querendo citar a Portuguesa, que jogou a Libertadores, se eu não me engano, em 2 oportunidades, coisa assim? Porque nos outros times a gente não pode mais dizer que não tenha... Nunca disputou Libertadores. Não, nunca, em 96, não foi? Depois do campeonato? Não, naquela época o regulamento era só campeão. E o campeão da Copa do Brasil. E ela não disputou em 97 a Libertadores. E isso me faz pensar que o São Paulo, que é tão precursor, tão pioneiro em iniciativas do marketing esportivo, poderia, nesse caso, imitar a iniciativa do Atlético de Madrid e criar um sistema similar ao do clube madrilenho, em que os seus torcedores pudessem depositar suas cinzas no estádio do Morumbi. Seria uma forma, digamos assim, sublime de encontro para a eternidade, poder depositar cinzas num templo sagrado, como o estádio Cícero Pompeu de Toledo, que já foi um dia o maior estádio particular do mundo e que hoje é o maior estádio do futebol brasileiro. Mas isso não seria entendido como algo de mau agouro, depositar cinzas no templo? Pelo contrário. A primeira derrota na Libertadores no Morumbi já iam desterrar todo aquele gramado. O São Paulo é um clube moderno, é um clube herdeiro da Revolução Francesa, racionalista. Um clube... Herdeiro, vamos dizer, do Laudo Natel, governador do estado. Quando o senhor Laudo Natel foi governador do estado de São Paulo, ele não era presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele foi governador do estado quando o Morumbi já estava construído. Isso, mas na época que ele foi secretário de estado... Vários são os registros dos jornais à época de caminhões do governo estadual descarregando sacos de cimento, terra e afins. Aliás, o São Paulo, no jogo de volta com a Universidade de Chile, não jogará no Morumbi. No Pacaembu. Porque o Morumbi terá show da Lady Gaga. Eu passo a bola agora para Gabriel Cortez. Olá, ouvintes da Unesp FM, olá, ouvintes do Observatório do Esporte, olá, amigos da mesa. Vamos começar com um tema mais sério, mais chato, bem mais sério. Bom, eu vou ressaltar o racismo que vem acontecendo no campeonato inglês e nos jogos da Inglaterra. Isso aconteceu agora nos 2 últimos encontros entre Chelsea e Manchester United no estádio do Chelsea, o Stamford Bridge.
em que no primeiro encontro, no último domingo, pelo campeonato inglês, jogo no qual o Manchester United saiu vencedor por 3-2, o árbitro da partida, o Sr. Mark Clattenburg, foi acusado de ofender o jogador do Chelsea, o nigeriano Obi Mikel, com o termo macaco, ou monkey no inglês. Esse é um caso que já é recorrente, o racismo vem acontecendo muito no futebol e nos deixa extremamente entristecidos. Mas tem mais um caso ocorreu agora no jogo da última quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa. Chelsea e Manchester se enfrentaram de novo no Stamford Bridge e o jogador do Manchester United, o atacante Daniel Welbeck, teve um torcedor do Chelsea se virou para ele e fez gestos como também imitando um macaco. Enfim, fica aí a tremenda vaia para as manifestações racistas no futebol inglês. E continuar falando de futebol inglês, eu vou aplaudir agora as transmissões do futebol dos canais ESPN, dos jogos do campeonato inglês e da Copa da Liga também, esses dois, principalmente o último jogo agora da última quarta-feira, já citado, entre Chelsea e Manchester United, no qual o narrador da partida era o Paulo Andrade, narrador dos canais ESPN desde 2000, que narrava ao lado com os comentários do Mauro César Pereira. E durante a transmissão da partida, o Paulo Andrade, além de narrar o jogo com as medidas certas de emoção e mesclando com informação, ele veio com uma curiosidade, no mínimo inusitada, coisas que a gente não vê em transmissões, por exemplo, dos já citados do Sport TV e dos canais abertos como Band e Globo. O Paulo Andrade, quando o jogador do Manchester United, o brasileiro Anderson, que após fazer 3 assistências no jogo, foi substituído aos 81 minutos do jogo, ele foi substituído pelo jovem inglês de 19 anos, o Ryan Tunnicliffe. O Tunnicliffe, quando ingressou nas categorias de base do Manchester, o seu pai foi até uma casa de apostas e depositou isso lá, quando o jogador tinha 9 anos, hoje ele tem 19. O pai dele, o senhor Vermidge Turncliffe, foi até uma casa de apostas inglesa, que é uma tradição dos ingleses, eles apostam muito. O pai dele foi à casa e registrou uma aposta dizendo que seu filho de 9 anos, Ryan Turncliffe, que acabava de ingressar nas categorias de base do Manchester United, jogaria ao menos uma partida pelo time profissional. Dessas 100 libras que ele apostou, agora em setembro de 2012, o Ryan Turncliffe estreou pelo Manchester United e o seu pai multiplicou esse dinheiro e ganhou 10 mil libras da casa de apostas, 10 anos depois do ocorrido. Então fica aí a curiosidade trazida pelo Paulo Andrade, que agregou, na minha opinião, a transmissão de uma maneira que os canais como Sport TV, com comentaristas do naipe de Miller e de outros, não agregam. Esses comentaristas fazem apenas os comentários que a gente está vendo. Então fica aí meu aplauso para os canais ESPN e as transmissões de futebol internacional. Eu queria fazer um comentário sobre o primeiro tema do Gabriel, um tema mais desagradável, mas necessariamente precisa ser tratado com toda a radicalidade que ele enseja. Isso envolve, obviamente, de um lado, as normas jurídicas internas de um país. Eu não conheço a legislação britânica, que aliás é um país que sequer tem constituição, mas deve haver algum tipo de dispositivo que penalize atitudes dessa natureza. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que as instituições esportivas não devem fazer concessões nesses casos. Pelo contrário, eu acho que nós deveríamos defender o endurecimento das penas contra as manifestações de racismo. Eu me lembro que houve muita polêmica alguns anos atrás. O São Paulo disputava um jogo da Libertadores e um jogador argentino, de sábado, se eu não me engano, usou a mesma expressão para agredir o jogador grafite do São Paulo. E ele recebeu voz de prisão ao fim da partida, despertando uma série de polêmicas, inclusive sobre a eventual pertinência de uma ação como aquela ser entronizada no universo esportivo. Eu acho que tem que ser. Eu não tenho dúvida em relação a isso.
O racismo é uma manifestação cultural compreensível de um lado e inaceitável do ponto de vista moral. Essas manifestações deveriam despertar apenas como perda de mando de jogo, suspensão do clube de atividades internacionais, proibição de que esses torcedores identificados frequentassem os estádios e assim sucessivamente. Porque essa é a única maneira, é o único trunfo que nós temos para endurecer manifestações intoleráveis. Racismo, nazismo, simplesmente devem ser banidos do futebol, impedindo que tenham espaço de manifestação. Passa agora a bola para João Paulo Benini, o Papa. Bom, vamos falar rapidinho. Primeiro quero falar da primeira vitória da Seleção Brasileira de Futsal no Mundial da Tailândia. Venceu o Japão por 4-1 nessa sexta-feira. O ponto chato fica para contusão na panturrilha do Falcão, grande astro dessa seleção, possivelmente ficando de fora do restante do campeonato. O Brasil, que ainda tem no seu grupo a Líbia e também a seleção de Portugal, classificam os dois por grupo. O Brasil pode chegar a conquistar o seu 7º título no Mundial de Futsal. São 5 abalizados pela FIFA e 2 anteriores à FIFA englobar também o futsal. Agora, voltando aos assuntos que eu tinha dito que falaria. No dia 31 de dezembro teremos o final da parceria Estadão e ESPN para rádio no 92,9 em São Paulo, no AM no 700 e também na internet. O Grupo Estado, como a gente já sabe, fechou nessa última semana o Jornal da Tarde, está fazendo toda uma reestruturação, uma reengenharia das suas publicações, dos seus veículos, e com isso vai romper a parceria com a ESPN. Acho muito ruim, porque principalmente na área esportiva podemos ter uma transmissão diferente do que é o tradicional do rádio, e acho que agregou bastante o formato de transmissão dos canais ESPN, da equipe ESPN, talvez a mais gabaritada para fazer futebol internacional. Então acho que foram 2 grandes perdas. Primeiro, a do JT, que já se consumou, e depois a da Rádio Estadão ESPN. Segundo as informações, a ESPN vai entrar em acordo com outros prefixos para que leve a sua equipe para um outro prefixo e mantenha as transmissões aí de Liga dos Campeões, campeonatos europeus. Eu torço para que sim. E depois, um outro assunto, esse mais chato, o Lance Armstrong, ciclista, como todos nós sabemos, teve seus 7 títulos do Tour de France cassado. E o Lance Armstrong na Olimpíada de 2000 em Sydney, ele foi 3º colocado, medalha de bronze na prova de ciclismo. Depois de todo esse bafafá que deu em cima do Armstrong, só agora o COI se manifesta dizendo que vai realmente estudar a possibilidade de retirada dele da medalha. Um atleta que se dopou de 97 até 2007, não dá para só no período de Olimpíada ele estar limpo. Então, acho que usando dos... A não ser que ele tenha feito uma desintoxicação relâmpago. Então, acho que se valendo do processo que o Comitê Internacional Antidopagem já se usou, o COI deveria se posicionar de uma forma... E você sabe quem ficaria com a medalha de bronze no lugar dele? No caso do Tour de France... Não, Olimpíada. Então, só para exemplificar, no caso do Tour de France não teve designado um campeão. E como o COI não se manifestou de maneira final, não nas reportagens que eu consultei, ainda não foi dito quem seria o 4º colocado. Deveria até ter ido à página da Olimpíada, mas de qualquer forma, ele corre o risco de também perder essa medalha de 3º colocado. Luiz Moraes, sua vez de falar sobre a bola laranja. Bom, vou dar um aplauso aos brasileiros e uma vaia ao Los Angeles Lakers. Primeiro aos brasileiros, vou falar da boa estreia do Leandrinho no Boston Celtics, que fez 16 pontos, inclusive todos os 16 pontos no último quarto, ajudou a dar uma sobrevida ao time, mas que acabou perdendo para o Miami Heat, de LeBron James, Dwayne Wade, o atual campeão. E também do Varejão, que quebrou seu recorde de rebotes e de assistências numa partida na NBA, fez 23 rebotes, 9 assistências e 9 pontos, aí a 1 assistência e a 1 ponto de um triple-double, que seria o primeiro da carreira aí de Anderson Varejão. O time dele, o Cleveland Cavaliers, acabou vencendo o Washington Wizards. E vaiar o Los Angeles Lakers,
que mesmo aí com todas as suas estrelas, Steve Nash, Dwight Howard vindo agora, não conseguiu vencer nenhuma partida na pré-temporada. Foram 8 jogos, 8 derrotas, e perdeu para o Dallas Mavericks por 119-111. O Steve Nash foi a principal decepção aí, com apenas 7 pontos e 4 assistências. Então fica aí minha vaia ao Los Angeles Lakers. Lógico, eles podem aí melhorar ao longo da temporada. Você não vai falar do Barrichello hoje? Eu já vaiar de novo o Barrichello, né? Que ele falou que ele voltaria na Fórmula 1 melhor que o Schumacher voltou nesses últimos anos. Vou nem falar mais disso. E às vésperas do início da edição 76 dos Jogos Abertos do Interior, uma das apostas de Bauru é o time feminino de vôlei. E para testar sua força antes dos jogos, a equipe disputará o quadrangular final da primeira divisão do Campeonato Paulista nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Os adversários de Bauru serão os representantes das cidades de Barueri, Leme e Osasco, que se enfrentarão ao longo desses 3 dias no ginásio Panela de Pressão. O campeão receberá o direito de disputar a divisão especial do Paulista, além de vaga na Liga Nacional de Vôlei, competição que dá acesso à Superliga. Para o técnico Oswaldo Altafim, o foco do time será na reta final do Campeonato Paulista, e apenas após o fim da competição, a equipe volta suas atenções para os Jogos Abertos. Antes dos jogos nós temos as finais do Paulista. Dia 9, 10 e 11 é o quadrangular final do Paulista e vai ser sediado aqui em Bauru. Então nós estamos concentrados totalmente nesse quadrangular final. Logo após, aí sim, aí já começa os abertos. Mas no momento a gente está focado inteiramente nas finais do Paulista. E você ganha o acesso para a divisão especial e para a Liga Nacional. Quem deposita esperanças na modalidade e em outros esportes que podem trazer bons resultados para a cidade é o chefe da delegação de Bauru nos Jogos Abertos, José Cláudio Zuiker Yamamuro. Confira a entrevista do repórter Paulo Beraldo com José Cláudio. O vôlei feminino, ele já é tetracampeão dos Jogos. Então ele vai tentar o penta esse ano. Então é uma equipe que a gente está também com bastante expectativa com eles, né? Sem contar o basquete masculino, né? Que vem com a equipe principal nossa aqui, porque nos jogos a gente tem essa opção, né? Se a gente for convidado, como a gente tem equipe de peso nacional, então a gente participa da divisão especial, né? Então a gente tem grande esperança com eles também. Cláudio, qual que é a expectativa dos atletas bauruenses? Bom, da delegação, assim, do modo geral, a gente sabe que é muito difícil. Porque como nós estamos disputando a primeira divisão, e a primeira divisão é elite, né? A primeira divisão são os campeões de todos os jogos regionais que tiveram, né? Todas as regiões. Então a gente sabe que é muito difícil. Algumas equipes nossas são muito novas. A gente está trabalhando basicamente aqui com atletas daqui do município. Então a gente sabe que vai ser muito difícil. Mas a gente também tem equipes aqui que vão estar lutando aqui pelo título, né? A gente tem o futsal masculino e o basquete masculino que vão estar disputando a divisão especial. O xadrez também, a gente tem equipe, damas, tênis de mesa, são equipes que já estão aí há bastante tempo, né, trabalhando aí, então a gente tem uma expectativa grande com eles. Mas a gente sabe que vai ser difícil, é muito difícil até por aquilo que eu te falei, né? A gente tem equipe, jogador de seleção, então são equipes que já estão estruturadas há mais tempo, né? Então eles têm bastante contratações de peso, então a gente sabe que os atletas estão bem motivados para esses jogos, né? Nesses Jogos Abertos, Bauru receberá entre 12 e 15 mil pessoas, entre atletas, comissão técnica e outros participantes, e são mais de 200 cidades inscritas. Com esse número bastante elevado, fica a dúvida de como a competição é organizada e como são distribuídas as suas 3 divisões. José Cláudio Zuiker resume como funcionam essas divisões do evento. Nos Jogos Regionais, os campeões dos Jogos Regionais, eles automaticamente estão classificados para a primeira divisão. E na divisão especial, as equipes são convidadas, né? Fica a critério da Secretaria de Esportes do Estado fazer esse convite. Então, são equipes que disputam campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, são equipes de peso, né, das cidades. Então, na verdade, assim, a grosso modo, nós temos 3 competições nesses Jogos Abertos.
Então seria um da segunda divisão, né, que é a maior parte dos municípios vem na segunda divisão, a primeira divisão, que a gente tem hoje 13 municípios, e a divisão especial, que aí no caso da divisão especial, ele é específico da modalidade. Então fica a critério da Secretaria de Esporte do Estado. Então no caso, equipes de handebol que disputam Liga Nacional, são equipes mais fortes, equipes de peso, então eles são convidados a participar especificamente da especial, como acontece com o futsal, com o basquete também, com o vôlei, né? A gente vai ter equipes fortes do vôlei aqui. Então é assim, por exemplo, o basquete que está disputando agora esse playoff, essas equipes do estado aqui que ele vai jogar com elas agora, elas vão estar aqui. Então vai ser assim, vai ser um mini torneio desse aqui. Então em poucos dias aqui eles vão estar disputando aqui. Passo a palavra para os comentários agora de Zeca Marques. Não vou fazer comentário, fazer uma pergunta pro meu caro João Paulo Monstro Benini. Você vai estar mais interessado em assistir aos jogos abertos com o vôlei feminino, ou você está mais interessado no basquete Bauru, que está a um jogo de ir para a final do Paulistão? Bom, em relação ao vôlei, é uma oportunidade única de Bauru chegar na divisão especial e, de repente, no ano que vem, a gente ter estrelas do quilate da Sheila, das jogadoras que foram para Olimpíadas, jogando aqui na panela de pressão. Em relação ao Bauru Basquete, na semana passada venceu as 2 partidas aqui em Bauru, foi para São José, perdeu as 2, e na quinta-feira, dia 8, às 8 da noite, decide a vaga, pode voltar à final, jogo na panela de pressão. Depois de 12 anos, a última vez que o Bauru foi à final foi no ano 2000, quando perdeu para a Franca. Ganhou em 99, perdeu em 2000 e de lá para cá o Bauru não jogou mais a final do Campeonato Paulista. Poderia voltar a disputar. Mas tem o título da Superliga Nacional, né? Tem um título nacional em 2002 no time da Tilibra Copimax. Então fica aí o convite já feito para quem gosta de vôlei, assistir as partidas nos dias 9, 10 e 11, e para quem gosta de basquete, ir no dia 8 na panela para fazer aquele caldeirão ferver e quem sabe levar o Bauru Basquete à fase final do Campeonato Paulista. Luiz vai torcer pro São José lá na panela. Estarei lá, o único torcedor de São José. Não, talvez. Já tem um ônibus de 40 pessoas garantidos para a torcida de São José, mas é só. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, nosso endereço no Facebook é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Você também pode acessar o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório de hoje chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Zeca Marques, Jefferson Goulart e Gabriel Cortez. Equipe de reportagem Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, Marina Goulart e Paulo Beraldo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Carlo Napolitano e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.